Boa noite a todos. Nós estamos hoje entrando na 12ª aula das 15 leis da vida. Esta aula é uma aula muito especial, porque ela é uma aula que vai passar a vocês o conceito básico do budismo. E os conceitos básicos do budismo, eles compreendem as 4 nobres verdades e também a senda reta dos 8 caminhos, que é conhecida em sânscrito por Ashtanga-yana ou Ashtanga Sadhana. Sadhana, em sânscrito, significa prática e yana significa caminho. Fiquei, acho que uns 40 anos da minha vida ensinando sobre o budismo pelo Brasil todo, em vários lugares, desde Manaus até Porto Alegre. E nesses anos todos, essa minha palestra sobre o budismo era chamada de Filosofia Kung Fu, visto que o templo onde surgiu o Kung Fu, lá na China, o templo de Shaolin, ele era um templo budista, que praticava o budismo. E eu passei o meu tempo na minha vida me direcionando e ensinando as pessoas sobre o budismo, porque é um caminho de vida útil, que faz você encontrar respostas para as suas necessidades nesta vida. Não tem nenhuma promessa de vida após a morte, não segue os ensinamentos de Platão, que criam um Deus que está além da vida, o Deus transcendente. Pelo contrário, é um caminho bem simples e totalmente voltado a esta vida e a como lidar com ela. Eu comecei a me interessar pelo budismo quando eu tinha uns 12 anos de idade, portanto, há quase 60 anos atrás, quando eu li um livro chamado As Palavras de Buda, de um poeta brasileiro. E de lá para cá tenho estudado muitas obras sobre budismo e cheguei a muitas conclusões na minha vida e de forma muito útil usando esse tipo de filosofia. Todos nós somos o resultado daquilo que cremos. E se você sabe em que você crê, e você tem bem certeza disso, convicção, analisou isso com profundidade, então você sabe quem você é. Isso é parte do processo de autoconhecimento. E a partir de saber quem você é, você conhece suas limitações e suas oportunidades, o que te dá uma maior chance de você trilhar um caminho mais seguro em direção ao bem. Se todos nós somos o resultado daquilo que cremos, eu pergunto a você, quem foi o homem considerado o mais sábio do mundo, o homem mais sábio da Terra? Pelas tradições que você conhece, você tem lá a sua opinião. Se você tiver uma opinião a respeito de quem foi o homem mais sábio do mundo, você pode expressar essa opinião aqui, escrevendo o nome desse homem que você considera o mais sábio do mundo. Esse homem mais sábio do mundo, em geral, quando as pessoas se referem a alguém que tenha esse tipo de título, né, ou que seja nomeado como o homem mais sábio do mundo, em geral eles se referem a Salomão. Só que eu estou aqui para dizer a você que eu não considero o Salomão como o homem mais sábio do mundo. E por que que não? Porque as 2 primeiras coisas que ele fez ao se tornar rei foram atos insensatos, incoerentes com o proceder de um sábio. E se você quiser pesquisar naquele livro da Bíblia chamado Reis, no capítulo 2, versículo 20, Salomão se encontrou com sua mãe, disse que realizaria qualquer coisa que ela pedisse. Lá está escrito, pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. Só que ele negou o pedido da mãe. E o pedido da mãe era para que ele se reconciliasse com o irmão dele, o Adonias, que era o rei legítimo, né, que deveria ocupar esse cargo. Só que como Salomão estava muito interessado em tirar esse cargo do irmão e ocupar o trono, o que ele fez? Em 2 Reis 2:25, você lê. Ele mandou matar o próprio irmão.
Está escrito: e enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. E eu penso assim, se você conversar com pastores, com pessoas versadas em teologia, elas argumentarão com você que Salomão fez isso porque era necessário, porque o trono pertencia, de fato, ao irmão dele, o Adonias. E se ele não matasse o irmão acabaria por tomar o trono de volta. Mas eu penso assim, que se você é um homem sábio, e sabedoria não é só conhecimento, eu vivo dizendo isso, né? É você aplicar esse conhecimento na prática até que você consiga resultados úteis que se transformam em saber, e daí vem a sabedoria. Se você é um homem sábio, você consegue evitar ou convencer o seu irmão a lhe ceder o trono sem necessidade de violência e sem precisar matá-lo. Essa é a minha opinião. É uma opinião de colher torta, mas é a minha opinião e eu estou compartilhando com você. Eu disse que não concordo que Salomão seja considerado o homem mais sábio da terra. Mas ele possuía alguma sabedoria? Sim. Qualquer pessoa que chega a ficar velho, alguma sabedoria ele consegue ter. Uma vida longa sempre traz algum tipo de sabedoria. E em seu leito de morte, Salomão disse: vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Isso está escrito em Eclesiastes 1,2. E, de fato, há muitas pessoas, eu não diria que todos, né? Mas muitas pessoas se envolvem com essa história de querer conquistar coisas por pura vaidade. Isso é uma falta de sentido, a meu ver. Porque quando você morre, você não leva nada daquilo que você conquista no mundo material. Inclusive, existe um provérbio, se não me engano, de origem portuguesa, que diz que a gente só leva da vida a vida que se leva. Então, é justo que você se dedique a ter uma vida mais reta, mais tranquila, mais realizada, em termos éticos, em termos de realizações que sejam realmente transformacionalistas em termos de sua vida e das pessoas que te cercam. E aqui vem a questão de ser mestre ou não ser mestre. Apenas você consegue ser mestre de si mesmo. Eu sempre disse a vida inteira que eu não sou mestre de ninguém, nunca fui e nunca serei, porque cada qual é mestre de si mesmo. A neurolinguística afirma que não existe aquele que ensina, existe apenas aquele que aprende. O único mestre capaz de ensinar você é a disciplina. E a palavra disciplina vem do latim disciplinare, e significa exatamente isso: ensinar algo a si mesmo. Se você consegue ensinar algo a si mesmo, você tem disciplina. Só é discípulo aquele que é discípulo de si mesmo, porque é você que se permite aprender alguma coisa. Tem professores que ficam horas e horas falando, ensinando, etc. Mas se aquilo não cai em um terreno fértil, ninguém aprendeu nada. Então, o valor de se aprender alguma coisa pertence à pessoa que aprende, e não àquele que ensina. É claro que tem valor alguém te ajudar você a aprender alguma coisa. Se é isso que você está buscando, se você procurou essa pessoa com essa intenção, e se essa pessoa tem essa intenção de compartilhar com você esse conhecimento. Eu diria que aquele que te ensina alguma coisa é só uma placa apontando um determinado caminho. Você segue o caminho, se você quiser. Se você achar que esse não é o caminho que você desejaria seguir, procure outra placa, outra indicação de caminho. Então, não existe, como dizia o meu professor, o John Grinder, criador da neurolinguística. O Grinder costumava dizer: não existe aquele que ensina, existe sim aquele que aprende. E eu diria a você que se você não tivesse o mestre correto para te ensinar aquilo que você precisa aprender, você iria procurar algures em outro lugar até que encontrasse uma saída para esse tipo de aprendizado que você necessita.
Então é tudo uma questão de busca. O verdadeiro buscador, ele vai encontrar a resposta. Existe um conceito na Índia que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Infelizmente, ao traduzirem esta frase para o português, não disseram exatamente o que ela significa, porque o mestre vai aparecer se você estiver procurando, e você vai descobrir que esse mestre está dentro de você. É uma parte de si mesmo, é uma compreensão, é uma percepção gerada por você e não externa a você. Não é um mestre que está lá fora. A palavra guru em sânscrito, aqui no Brasil eles pronunciam guru, significa exatamente isso. Significa aquilo que dissipa as trevas. A palavra não diz aquele que dissipa as trevas. Aquilo é uma coisa separada do ser humano. É uma percepção. Então, se você anda por aí procurando um outro ser humano que te indique um caminho, é tolice. Porque ele não é o guru, não é o guru. Aquilo que é guru para você é uma coisa que surge de dentro do seu interior. Então, quando você está preparado em termos de percepção, você consegue compreender coisas que antes você não entendia. Então, se diz que essa preparação que você obteve por si mesmo, que é disciplina, vai conduzir você às respostas que você necessita ter. Então, as trevas vão ser dissipadas. Muito bem. Como é que você tira um bom proveito do estudo do budismo? Você tem vários caminhos para isso, né? Uma primeira maneira é você se inscrever num curso de formação budista. E a esse respeito, eu sugiro que você se inscreva na Fundação Niskama Karma, que é uma forma de trazer o budismo de um jeito transformacional para o povo brasileiro. Amanhã, quando eu estiver respondendo os comentários de vocês, eu vou colocar lá o link da Ordem Niskama Karma para quem quiser se aprofundar no assunto. E é preciso compreender que o budismo não é uma religião. Ele é um jeito de perceber a vida, de lidar com a vida e com a realidade da vida. Portanto, tenha você a religião que tiver, você tem condições e lhe é permitido aprender o budismo, porque ele não conflita com nenhuma religião. Não é esse o objetivo. E há, claro, a oportunidade de você ler livros a respeito do budismo, existem alguns muito bons e outros nem tanto. Eu mesmo escrevi alguns livros sobre o budismo, e se você procurar lá na livraria Amazon, você vai encontrar esses meus livros lá. E eu uso lá o nome de iniciação que eu tive no budismo, que eu recebi através da cerimônia de iniciação, e que é Satya, com Y, Satyananda Apta. Então, se você entrar na Amazon, procurar o nome Satyananda Apta, você vai encontrar lá na Amazon os livros que eu escrevi sobre o budismo, se houver interesse de sua parte. Jesus Cristo, o Edson apontou como sendo o símbolo da sabedoria. Sim, só que eu falei de um homem, e pelo que diz a tradição, Jesus era Deus. A primeira maneira é você se inscrever, eventualmente pode ser o curso da Ordem Niskama Karma. Uma segunda opção seria você ler livros sobre o budismo, é uma maneira interessante, são livros muito gostosos de ler. E uma terceira maneira é você prestar atenção naquilo que eu vou ensinar hoje e provavelmente também em nossa próxima aula, porque o assunto é extenso. Hoje eu devo começar a falar com você sobre as 4 nobres verdades. E na continuação das 4 nobres verdades, nós temos a senda reta dos 8 caminhos, que em termos de caminho é chamado Ashtanga Yana, porque Yana em sânscrito significa caminho, e Ashta significa 8, Yanga, partes. Ashtanga, 8 partes. Yana, o caminho de 8 partes. Ou então aquilo que você deve se dedicar, praticar todos os dias,
que seria o Ashtanga Sadhana, que seria a prática do caminho das 8 partes. Quando eu dava esse curso no Brasil todo, até em Manaus, eu ministrei várias vezes esse curso, ele tinha o nome de Filosofia Kung Fu, porque o Kung Fu, na origem que nós conhecemos nos tempos modernos, se originou dos templos Shaolin, que eram 3 templos, talvez até mais. Conhecemos 3 mais famosos historicamente. E o primeiro registro histórico sobre o Kung Fu, por exemplo, data de 2674 antes de Cristo. É tempo que não acaba mais, hein? E nenhum desses estilos da antiguidade sobreviveu até os dias de hoje, pois a grande eficiência do estilo Shaolin, por volta da dinastia Ming, superou todos os outros estilos e acabou extinguindo-os. Aqueles estilos antigos foram extintos. E quando você ouve falar no Wing Chun, por exemplo, que é um estilo considerado moderno, na realidade, ele foi ensinado por uma monja que veio do templo Shaolin, a Nimue, e ela ensinou esse estilo a Yin Wing Chun, que era uma mocinha. Wing Chun é o nome feminino e significa linda primavera. Provavelmente o budismo chegou à China por volta da dinastia Han, que vai de 25 a 220 da era moderna, da era depois de Cristo. Mas foi apenas pela influência de Bodhidharma, por volta do ano 525, que a arte marcial indiana, que na época era o Vajramushti, passou a ser ensinada como um exercício de fortalecimento nos templos Shaolin, para que as pessoas conseguissem suportar as longas horas de meditação, que era o prato principal de quem participava do budismo lá em Shaolin. E quem é que deu origem ao budismo? O budismo foi transmitido por um príncipe chamado Gotama. E ele tinha 2 títulos, Sakyamuni e Siddhartha. Sakyamuni significa o último, Muni é o último, dos Sakyas, que era uma dinastia de reis. Ele era um príncipe que herdava esse título de Sakya. E Siddhartha significa farto de poderes. Então são títulos, não são o nome do Buda. O Buda, que também significa o iluminado, chamava-se Gotama. Um nome bem simples, né? E outro detalhe interessante, Buda era bem magro. Quando você vê essas estatuazinhas de um oriental gordinho, né? Não se trata do Buda, ele é um dos 7 deuses chineses. Era o deus da felicidade, da fartura. Não tem nada a ver com o Buda. Bom, Gotama, escreve-se Gautama, pronuncia-se Gotama, era filho do rei Suddhodana e da rainha Maya. A profecia menciona que houve uma espécie de, como é que eu diria, um asceta, que era meio profético, e esse asceta se chamava Ansita. E ele profetizou que aquele menino que nasceria da gravidez da rainha Maia seria um rei muito poderoso, se tornaria um líder espiritual e seria a luz do mundo, ensinando os homens a se libertarem do sofrimento. É óbvio que isso é uma lenda e provavelmente talvez não tenha ocorrido. Mas as lendas têm fundos de verdade, né? E a ideia é que, para aquela época, era muito comum se consultarem os adivinhos quando se esperava o filho de um rei. O Mário Rodrigues comenta aqui que o budismo ensina a lidar com os imprevistos da existência. Só que o rei Suddhodana não ficou muito feliz com essa previsão que o filho seria a luz do mundo, um líder espiritual. Isso não agradava ao rei. Ele queria que o filho se tornasse rei. E para impedir a opção espiritual, trancou o menino dentro de um grande palácio. Diz a lenda
que lá ele ficou até uma certa idade, chegando inclusive a se casar e tudo, até que um dia ele não suportou mais ficar no castelo e saiu para o mundo. E a primeira vez que ele saiu para o mundo, tudo foi meio falsificado. O rei mandou espalhar pétalas de flores pelo caminho, tirou os pobres do caminho, todo o sofrimento, todos os idosos do caminho, e, inclusive, realizou uma peregrinação das moças virgens da época para que conhecesse o filho dele, e ele se encantou com uma delas, e com ela se casou. Muito bem, só que o menino, já casado, tendo um filho, Ráhula, ele não estava satisfeito com a vida dentro do castelo e resolveu sair outra vez, só que desta vez sem avisar o rei, e ele se pôs a caminho. Teve um homem que ajudou ele puxando o cavalo, depois ele trocou de roupa com esse homem e se perdeu no mundo, em busca da espiritualidade, que era o que o cativava. Mas antes que isso acontecesse, na época em que ele ainda estava encerrado dentro dos muros do castelo, passou um cisne voando em cima entre um muro e outro. E um primo do Gotama, com uma flecha, bateu esse cisne, que caiu aos pés do Buda. E quando ele o Gotama tentou tirar essa flecha do corpo daquele cisne, ele se feriu com a flecha, percebeu que doía, né? E pensou, puxa, esse pássaro deve estar sofrendo muito. Então, usando os conhecimentos que ele tinha sobre ervas e processos de cura, ele criou lá um pequeno ungento e ajudou a curar o pássaro. E o problema dele fazer isso é que depois o primo dele quis o pássaro. Falou, não, fui eu que abati ele com a flecha, ele me pertence. E aí foram chamados os sábios da corte para decidir se o pássaro deveria ficar com o Gotama ou com o primo dele. E no fim eles deixaram o pássaro com o Gotama, porque o Gotama estava dando àquele pássaro uma nova chance de vida, né? E isso tinha mais valor do que você simplesmente abater um pássaro com a sua flecha. Isso dizem as lendas da época. Existem muitas lendas sobre Buda, porque a história dele foi contada em muitas versões. Aqui o Edson está perguntando se os ensinamentos marciais não tinham finalidade de luta. Claro que tinham finalidade de luta. Se eram marciais, Marte é o deus da guerra. A finalidade era de luta. O budismo não tem nada a ver com isso. Apenas o predecessor lá do templo de Shaolin, eu tenho problemas de memória, eu esqueço o nome. Ele era um indiano que veio parar na China, e ele era da casta dos Kshatriyas, lá na Índia, que é a casta dos guerreiros. Ele foi treinado nas artes bélicas, e quando ele impôs lá no templo de Shaolin a prática da meditação, prática árdua, muitas horas de meditação por dia, ele percebeu que os monges não suportavam essa carga física. Então ele começou a ensinar a arte marcial que ele conhecia lá da Índia, o Vajramusti, para que esses monges se fortalecessem fisicamente e suportassem as longas horas de meditação. Agora, com isso queremos dizer que o monge budista não possa se defender? Não, não tem nada a ver. Quando você fala em ahimsa, que é o dever, que aqui no Brasil é traduzido como não violência, o ahimsa não significa não violência. A tradução literal é não agressividade. Ou seja, não cabia ao monge agredir alguém, mas ele era bem capaz de defender a si mesmo e tinha esse direito. E isso não fere nenhum conceito do budismo. Você tem todo o direito de se defender, de defender pessoas que precisam ser defendidas, que sejam mais fracas diante de um agressor, proteger a sua família, proteger a quem você ama. Tudo isso é um direito seu. Não tem nada a ver. Não devemos misturar o budismo ensinado por Bodhidharma, lembrei o nome dele agora, com
conceito do budismo. O budismo é uma coisa, arte marcial, outra coisa. Agora, se há uma filosofia por trás da arte marcial, com certeza, no templo Shaolin, era o budismo. No Japão, o Robson está nos lembrando que no Japão o Bodhidharma é chamado de Daruma. E Bodhidharma era o nome dele em sânscrito. E alguns japoneses têm uma estatuazinha, um bonequinho, que eles usam para dar sorte, e que se chama Bodai Daruma. E alguns pronunciam de outra forma, Daruma. Mas essa curiosidade do cisne ter voado sobre o castelo e ter sido abatido por uma flecha fez o jovem Gotama querer se interessar pelo mundo lá fora, saber o que havia lá fora, e que era uma coisa que o pai dele tentava preservá-lo para que ele não enveredasse pelo caminho da espiritualidade, porque interessava ao pai que ele fosse rei, e não que ele fosse mais um mestre espiritual, já que naquela região do Oriente haviam centenas deles. Quando ele saiu pela primeira vez, ele tinha em torno de 16 anos de idade, diz a lenda, né? E foi assim que ele conheceu Yasodhara, que foi a sua esposa. Note bem que naquele tempo, um rei, não vamos tentar mentir, os reis tinham seus haréns, haviam lá as concubinas, mas a esposa dele era Yasodhara. Na sua segunda saída, quando ele saiu de madrugada, sem que o rei soubesse, com a ajuda de alguém, e lá fora ele trocou de roupa com esse servo, e ele foi para o mundo para descobrir a filosofia e encontrar a verdade, que mais tarde se transformou em um processo de iluminação que deu a ele a alcunha de Buda, o iluminado. Muito bem. Dizem que quando ele saiu nessa segunda vez, ele encontrou 4 misérias. Ele encontrou uma pessoa pobre, encontrou uma pessoa doente, encontrou uma pessoa muito idosa e ele encontrou uma pessoa morta. Tudo isso é provavelmente lendário, mas o que essa lenda tenta nos passar? Que ele viu as privações e as turbulências que a vida atravessa em diferentes fases. E isso chocou, porque ele ainda era jovem, o pai dele ainda era jovem, todo mundo muito moço lá no reino, dentro do castelo, pelo menos. E aí ele percebeu que todos um dia envelheceriam e que todos um dia morreriam. Então ele queria encontrar uma resposta para esse estado de coisas. O Robson está dizendo: o aluno perguntou ao mestre: o senhor treina artes marciais e, no entanto, fala sempre de paz, não é contraditório? O mestre respondeu: melhor ser um guerreiro num jardim que um jardineiro da guerra. Maravilhosa frase do Robson. E é bem isso mesmo. Puxa vida, você pode saber se defender, mas você não precisa agredir as pessoas. Porque a rinça, a tradução correta não é não violência, e sim não agressividade. Você pode saber se defender e ser um conhecimento que você preserva para si e para proteger os seus. Não precisa agredir as pessoas só porque você sabe arte marcial. Grande verdade. Bom, Gotama partiu para o mundo, deixando para trás essa esposa, Suddhodana, e o seu filho. O príncipe fez práticas ascéticas e depois foi meditar numa floresta. Ele tentou vários caminhos, teve vários mestres, e aí, não encontrando a resposta que ele procurava, ele foi para uma floresta, sentou-se ao pé de uma árvore lá e falou: vou meditar até encontrar a resposta. Ele era um asceta, ele não era um monge. Ele nunca criou uma religião, como também Jesus não o fez, e nem fundou uma ordem monástica. Como vocês estão mais familiarizados com o cristianismo, eu vou mencionar para vocês a questão de Jesus, que é mais conhecida por vocês. Jesus nasceu numa sociedade teocrática. E essa sociedade teocrática, o maior cargo político que havia nela, está escrito na Bíblia, é o sumo sacerdote naquele tempo, né?
o sumo sacerdote Caifás. Ora, se você nasce numa sociedade teocrática, ou seja, uma sociedade tão profundamente religiosa que o maior cargo político é destinado a um sacerdote, é de se esperar que você seja profundamente religioso. Mas não consta na Bíblia que Jesus seguisse literalmente o ensinamento de seus antepassados. O que consta lá é que ele esteve no templo, quando jovem, para discutir com os sábios que lá estavam. Ora, se você tem concordância com tudo que uma pessoa sabe, você não irá discutir com ela. Você discute quando as opiniões que você tem não são idênticas às opiniões da outra pessoa. Então, quando a Bíblia diz que ele foi lá para discutir com os sábios, é porque ele não concordava plenamente com tudo que lá era ensinado. E Jesus não criou uma religião. Como é que você sabe disso? É simples. Hoje em dia você tem a Bíblia na própria internet. Você não precisa ter um volume daquele livro preto que as pessoas levam embaixo da axila. Você pode entrar na internet e você terá acesso a todos os livros da Bíblia. E se tiver um buscador nesta obra, vamos dizer assim, digital que você está consultando, e você pesquisar lá para a palavra religião, você vai descobrir que essa palavra só existe em 3 lugares da Bíblia. Ela só é citada 3 vezes na Bíblia. Se fosse uma coisa importante, seria citada mais vezes. E Jesus não compactuava com essa história de religião. Tanto é que a palavra religião veio do grego religios e vem do latim religare. E o intuito dessas 2 palavras, a tradução literal nesses 2 idiomas, significa uma só coisa: voltar a se ligar a Deus. Religar. Como se você tivesse existido separado de Deus. Isso em si já é uma blasfêmia. E Jesus nunca declarou isso e nunca criou uma religião. Ele se referia a Deus e dizia: eu e o Pai somos um. Com isso ele queria dizer que você está excluído e que você não é um com o Pai? Claro que não. Porque em outra passagem da Bíblia, ele disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, eu já vi um, coisas maiores do que as que faço, fareis. Está escrito literalmente na Bíblia. Ora, se você, tendo uma fé do tamanho de um grão de mostarda, consegue fazer coisas maiores do que as que Jesus fez, foi o que ele disse, e ele não estava mentindo. Então, a conclusão que chegamos é que você também é filho de Deus. Porque se ele dizia que Deus era o Pai, e se ele dizia que você é capaz de fazer o mesmo que ele, e talvez até obras maiores, então você não é diferente dele, você também é filho de Deus. Ok? E Jesus não criou nenhuma religião. Quando ele procurou Cefas e deu a ele um novo nome de Pedro, ele diz: Pedro, tu és rocha, tu és pedra, e sobre ti erigerei minha igreja. Não falou em religião. E o que é uma igreja? Vem de um nome antigo dos gregos, chamado de egrégora. E o que é uma egrégora? Tradução de egrégora em grego arcaico é reunião em boa companhia. Então, se você for pensar um pouquinho, nós estamos aqui numa live, eu estou reunido com vocês. Nós somos uma egrégora. E isso não tem nada a ver com religião. E tem mais. Jesus disse: se 2 de vocês se reunirem em meu nome, estarei entre vós. Então ele está aqui conosco. Pensaram nisso? Ok. Então podemos prosseguir. Ao meditar na floresta, o Gotama jejuou por 40 dias e 40 noites. Como ele viveu muito tempo antes de Jesus, essa história de ir para a floresta ou para o deserto e ficar jejuando 40 dias e 40 noites, teve alguma origem comum aqui.
Ao fim desse período de meditação, ele recebeu alimento de uma pastora chamada Sujata, que pagava uma promessa. Então, essa história é outra lenda sobre o Buda. Essa mocinha não conseguia engravidar. Então, ela foi para a floresta em busca dos devas, dos deuses da floresta, e orou, fez sacrifícios, pediu a eles que engravidassem. E ela, de fato, engravidou. E quando engravidou, para honrar esses deuses da floresta, chamados devas, ela levou lá, sei lá, uma bandeja de frutas, alguns alimentos, para ofertar a esses deuses da floresta. E entrando lá, encontrou o Senhor Buda sentado na frente de uma árvore e com uma placidez tão intensa em seu olhar, em seu rosto, que ela pensou, este aqui é o Deus da floresta, e ofereceu a ele os alimentos. Então, depois de 40 dias e 40 noites, que sincronicidade, uma moça chega e traz para você os alimentos que você necessita. O nome dela foi preservado na história, chama-se Sujata, e pagando essa promessa, ela alimentou o Senhor Buda. Saindo da floresta, logo depois desses 40 dias e 40 noites, já iluminado, daí o nome Buda, Gotama, agora Buda, reuniu alguns companheiros de jornada dele, que tinham frequentado outros mestres, ele encontrou com eles, e passou, dizem que eram 5 desses companheiros, e ensinou a eles, fez o seu primeiro discurso iniciático. E segundo, diz a lenda, ensinou a essas pessoas as 4 nobres verdades. Próximo a Benares, eu não sei se se fala Benares ou Benarés, mas era uma região. E nesse lugar foi o seu primeiro ensino público. E Buda, essa criatura que eu apresentei a vocês, e alguns de vocês com certeza já conheciam, peregrinou e pregou até os 80 anos de idade, quando morreu. E aqui cabe uma observação do Francis Bacon, que escreveu em 1620 o Novum Organum. Diz Francis Bacon, a mente do homem está longe de ser da natureza clara e uniforme de um vidro, no qual os raios das coisas se refletem de acordo com sua precisa incidência. Ao contrário, a mente do homem é como um espelho encantado, cheia de superstição e impostura, se não for liberada ou diminuída. Então, os fatos que eu estou contando para você, como qualquer historiador pode confirmar ser verdadeiro, depende de você aceitá-los ou não. Você tem algumas opções. Primeiro, você ouviu a verdade e você pode se negar a aceitá-la. Se você fizer isso, além de ser uma pessoa que não quer conhecer a verdade, você está ferindo um dos principais ensinamentos de Jesus, que disse, buscai a verdade e a verdade vos libertará. Então eu vejo nessa questão das religiões que tem muita religião que odeia as outras religiões. Então não está cumprindo aquilo que Jesus mandou. Porque Jesus foi bem claro, buscai a verdade. Ele não diz, buscai a verdade na tua religião, na tua igreja, no teu livro. Não foi isso que ele disse. Ele disse, buscai a verdade. É uma coisa mais ampla. E se você encontra essa verdade em outros representantes de verdades diferentes da sua e não as aceita, você não está respeitando aquilo que Jesus lhe ensinou. E não vai se libertar. Vai se incrustar, vai se prender cada vez mais, vai se amarrar na fé que você acha que é justa, esquecendo que a verdade é uma só. Pode ser dita de diferentes formas, mas é sempre uma só a verdade. E tem gente que não gosta dela, é claro. O budismo transformacionalista, que é o budismo da ordem budista Niskama Karma, é uma concepção que busca o ensinamento original do budismo, porque o budismo é muito anterior a Cristo. Então, obviamente, nós não sabemos exatamente como era o budismo na época em que ele foi criado. Mas existem obras mais antigas que você pode consultar.
E o budismo Niskama Karma tem por finalidade buscar a origem do budismo. Por isso que não vamos muito além do que as 4 nobres verdades e a senda reta dos 8 caminhos, que são os ensinamentos fundamentais do Senhor Buda. Essa versão do budismo é denominada transformacionalista, pois o objetivo é a transformação pessoal de seus praticantes. Pode ser uma entre outras concepções. Não é melhor do que as demais concepções e deve ser aceita com precaução e com sensibilidade. E se você for correto com a sua ética pessoal, você deve proceder de igual maneira com todas as outras crenças que o mundo lhe ofereça. Vá com calma. Haja com precaução. Procure usar da sua sensibilidade. O budismo transformacionalista prega a lei da evolução contínua e consciente. E não é um budismo teórico nem religioso, só existindo quando praticado diariamente. Sem ação, não existe realização. É uma frase que eu uso sempre. E procure pensar um pouquinho. Vamos examinar um conceito paralelo para ficar mais fácil para você entender. Pensem no amor. Se você pensar nos ensinamentos de Jesus, a coisa que ele pregou foi o amor. Essa é a verdade maior. E no ensinamento do Buda, o que ele pregou foi a compaixão, que é uma forma de amor. E o que acontece com o amor? Nós aprendemos no nosso idioma que o amor é um substantivo. Não estou aqui para ensinar vocês gramática, não. Mas, na realidade, o amor não é um substantivo, é um verbo. Por quê? Porque se você não ama, não existe o amor. E para você amar, você precisa praticar o verbo amar. Então, o amar se transforma em atitudes e ações que você vai agir, ter atitudes e adotar certos comportamentos em relação às pessoas que você ama. Se você não o fizer, não existe o amor. Então, o amor não existe como substantivo, ele existe como verbo. O agir é necessário. Ter atitude é necessário. Porque se você não fizer essas duas coisas, você não está amando ninguém. Você pode até ter um bom gogó, um bom discurso de amor, mas para amar é necessário que você adote atitudes e ações condizentes com o verbo amar. Observe o que acontece com uma bola quando ela é arremessada para cima. Ela sobe até certo ponto. Aí a força da atração da Terra traz ela de volta. Então, quando ela cessa de crescer, ela começa a decrescer e a cair. E assim é a nossa vida. Você pode e deve escolher crescer continuamente. Porque no momento em que você parar de crescer, você começa a morrer. Então, pense no amor de igual forma. Quando você já não tiver atitudes amorosas ou ações amorosas, você cessou de amar. O amor não existe como substantivo. Ele é a atitude e a ação que você adota para amar. O que você faz em termos de amor, em termos do verbo amar, é que se transforma em amor em sua vida. Se não há atitudes e ações, então não há amor. Tudo é preciso ter atitude e ação. Quando você para de evoluir, você começa a morrer. Então, lembre-se daquele conceito que eu falei para vocês nos primeiros minutos desta palestra. A palavra disciplina vem do latim disciplinare e significa ensinar algo a si mesmo. Dizendo em outras palavras, você só tem disciplina quando você está ensinando alguma coisa a si mesmo. Ok? Claro que depois que você ensina algo a si mesmo, se esse aprendizado for correto, você adotará atitudes e ações condizentes com isso que você ensinou a si mesmo.
Então, o teu exemplo poderá transformar as pessoas à sua volta. Deixa eu dar uma paradinha que a garganta está pegando. Desculpem. Bom, então, se você tiver atitudes e ações condizentes com as atitudes e ações que brotam do seu interior, como é o amor, como é a atitude, como é a ação, então as pessoas que convivem com você, as pessoas à sua volta, irão aprender com as suas atitudes e ações. E aí vem aquela frase latina muito famosa, exemplum docet, ou seja, o exemplo ensina. Então, você não ensina dizendo palavras e mandando as pessoas fazerem coisas. Isso é bobagem. Agora, se você tem uma vida que é um exemplo das atitudes e ações corretas, então você não precisa falar nada a respeito. A sua existência já será exemplo suficiente para que outras pessoas sigam o mesmo caminho. O Edson diz, estamos na terra para amar. Verdade, Edson. Quando você fala que disciplinar e é ser discípulo de si mesmo, é ensinar algo a si mesmo, isso torna muito importante para você ter autoconhecimento, se estudar, observar a si mesmo, saber seus limites, conhecer suas dificuldades, suas fraquezas e suas forças, para que você possa usá-las de uma maneira mais hábil. Bom, eu realizei pesquisas a respeito dos processos de autoconhecimento e examinei muitas escolas. Eu gosto muito de ler, como você vê pelos livros atrás de mim. E eu escolhi o budismo como fundamento para tudo isso que eu estou passando a você. E o budismo ajuda você a se transformar. Escolhi o budismo como forma de disciplina por várias razões. O budismo é uma filosofia, não é uma religião. Você viu que Jesus não criou uma religião, ele criou uma igreja, que, por sinal, surgiu no norte da África. Tanto é que Pedro era conhecido como o bispo da África. Ele nunca pisou em Roma. Ok? Roma era território dos romanos, do Império Romano. E igreja não é uma construção física. Se você procurar na Bíblia, você vai ver que em várias passagens está escrito que Deus não habita construções feitas por mãos dos homens. Então Deus está dentro de você. Você é parte da essência de Deus. E é aí que você deve procurar a Deus. O budismo apresenta definições simples sobre a vida e de fácil compreensão. O budismo apresenta um caminho de disciplina simples e fácil de ser seguido. Vamos examinar isso. Será verdade que o budismo não é uma religião? Sim, eu sei que existem muitas religiões budistas por aí. E por que elas existem? Porque se você, em vez de registrar o budismo como uma filosofia, o registra como uma igreja ou uma religião, você tem uma série de incentivos fiscais. E em países do Oriente, doações que os governos fazem para a sua organização, porque eles sabem que se o povo tiver um caminho reto a ser seguido, com ética, haverão menos crimes, haverão menos desavenças na sociedade que eles administram. Então, é interessante para o governo incentivar esse tipo de procedência. E é valioso para quem é dono de uma organização desse tipo obter esses tipos de descontos e de isenção de impostos e de apoio das autoridades. Por isso que muitas, como é que eu diria, organizações budistas são consideradas organizações religiosas. Mas Buda tinha seguidores que caminhavam com ele pelo Nepal, pelo Butão, pela Índia. E esses seguidores de Buda eram pessoas de qualquer casta social da Índia. Ele não escolhia seus seguidores. E dizem algumas lendas que alguns desses seguidores encontravam aquelas, como se diz assim, tecidos envolvendo cadáveres
E eles tiravam esses tecidos, lavavam e se transformavam na roupa deles. Por isso que você vê essa imagem do monge, da pessoa envolta numa roupa estranha, e tendo um procedimento religioso. Só que, para ter um procedimento religioso, você não precisa se tornar um monge, porque a prática que você faz para dominar a espiritualidade chama-se ascetismo. E você se torna um asceta ao praticá-la, não necessariamente um monge. Eu não tenho nada contra as religiões budistas que existem por aí, e nem contra os monges budistas que existem por aí. Cada qual tem a sua própria verdade. Mas procure observar que o Buda era um homem que foi casado, que tinha um filho, que aceitava seguidores e andava por aí pregando. Ele não criou uma congregação. Essas coisas de congregação surgiram centenas de anos depois da morte de Buda. Em geral, organizado pelos próprios reis de diferentes reinos, como o rei Ashoka, por exemplo. Ok? É só pesquisar que você descobre isso. Então, eu sei que existem várias religiões budistas por aí, mas isso não nos compete. Não estamos aqui nem para julgá-las, nem para incentivá-las. Nem Buda, nem Jesus criaram religiões. No caso de Jesus, ele criou uma igreja. E, eventualmente, Buda, como tinha muitos seguidores, deveria ter alguma organização entre esses seguidores. Podemos chamar isso de congregação, se for o caso. Mas não é uma instituição religiosa. Até porque Buda não citava a religião. Ele não mencionava isso. Tudo que ele ensinou foi soluções para você lidar com esta vida. E existem várias passagens na vida do Buda de pessoas que perguntaram: e a vida depois da morte? E Buda teria respondido: nada sei sobre esta vida. Sei tão pouco sobre esta vida. Como vou ousar saber alguma coisa sobre a outra vida? Então, contente-se com o que você sabe sobre esta vida, porque é o que lhe é dado saber. Se você quer saber alguma coisa sobre o que há depois da morte, isso são opiniões, porque que eu saiba, não há quem tenha voltado e nos dito como é o lado de lá. Então, você pode ter crença que você quiser a respeito da vida após a morte. Só que, falando-se desta vida em que você é um participante atuante, já que você está vivo, então há fatos concretos que você pode aprender, analisar e utilizar para o caminho do bem. Quando Buda criou o budismo, ele estava criando uma filosofia de vida. E é isso que nos interessa. Claro que você vai ver muitas religiões budistas dizendo que o budismo não é filosofia, que o budismo não é isto, não é aquilo. Mas não interessam os rótulos. O que interessa para nós é o que o Buda ensinou e que você vai aprender aqui comigo nas próximas semanas, que é as 4 nobres verdades e a senda reta dos 8 caminhos. Além destes 2 blocos de informações, existem inúmeros outros, existem muitos sutras, muita literatura budista para você examinar. Mas eu fico feliz se você conseguir entender e praticar esses 2 conceitos iniciais, que são as 4 nobres verdades e a senda reta dos 8 caminhos. Já é bastante para mim, tá bom? Ficarei satisfeito com isso. Nós estamos no nosso minuto fatal. Bom, o budismo apresenta definições simples sobre a vida e de fácil compreensão. Ele apresenta apenas 4 definições sobre a vida. E essas definições e conceitos são denominados verdades. Daí, o preceito budista ser ensinado a você através da expressão as 4 nobres verdades, que nós iremos abordar em nossa próxima live, na semana que vem, no mesmo dia. Agradeço a presença de vocês, todos vocês são muito bem-vindos aqui. Temos que ficar com vocês por 1 hora apenas, que é o que permite
o Facebook, né, que é o recurso que estamos utilizando. E se eu não termino na hora em ponto, eles simplesmente cortam o que eu estou falando. Então, nós já estamos no 59 minutos. Eu estou agradecendo a presença de vocês. Vocês sempre são muito bem-vindos aqui e estão me ajudando a compartilhar com vocês o pouquinho que eu sei que aprendi ao longo da minha vida. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a presença de vocês. E não se contentem apenas em me ouvir. Ponham em prática o que aprendem. Sejam bem-vindos. Uma boa noite